Pela janela da cozinha, vi a minha filha Carolina emergir da garagem. Os braços dela estavam carregados com sacolas de marcas cujos nomes eu mal sabia pronunciar, mas cujos preços eu sabia que jamais caberiam na minha vida. Logo atrás, Marcelo, o seu namorado, arrastava a caixa de uma televisão que parecia grande demais para a nossa sala. Era o meio da tarde de uma terça-feira qualquer. O cheiro de detergente ainda estava nas minhas mãos depois de lavar a louça do almoço deles. Um almoço que cozinhei com ingredientes que eu mesma já não me permitia comprar. O som agudo dos saltos de Carolina no piso de madeira ecoou pela casa. Aquela casa que eu e Roberto tínhamos comprado com o suor de 42 anos numa fábrica têxtil. Ela nem sequer olhou na minha direção, mas foi o sorriso de pura satisfação no rosto dela, aquele brilho de quem acabou de saciar todos os desejos, que me causou um aperto no peito. Algo não se encaixava. A minha pensão era de R$ 4.500, e eles viviam a dizer que o dinheiro mal chegava para as despesas. Mas aquelas sacolas, aqueles sorrisos, aquele desprezo velado que eu via nos seus olhos. Naquele momento, uma dúvida terrível começou a germinar dentro de mim. Uma semente que, em breve, floresceria na descoberta mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. O dia tinha começado como todos os outros nos últimos 3 anos. Acordei às 5h30, um hábito de 42 anos de fábrica que a reforma não conseguiu apagar. A diferença é que antes eu levantava-me para ganhar o meu sustento. Agora, levantava-me para servir. Pus o café ao lume e comecei a preparar o pequeno almoço. Pão na chapa com manteiga extra para o Marcelo, que só comia assim. Frutas cortadas para a Carolina, que vivia numa dieta eterna sem nunca perder um grama. Para mim, uma tapioca simples, feita com o resto da massa do dia anterior. Era preciso poupar, ou pelo menos era o que eles me diziam. Enquanto a chaleira apitava, o meu olhar vagueou pela cozinha. Eu e o Roberto tínhamos escolhido cada azulejo, cada puxador. Lembro-me do dia em que ele instalou o lava-loiça duplo, todo orgulhoso. Agora terás espaço de sobra, Rita. Mereces uma cozinha de rainha, depois de tanto trabalho. Os meus olhos arderam. Fazia 3 anos que o Roberto partira. 3 anos que o meu mundo ruíra. Um cancro no pâncreas levou-o em 4 meses, sem tempo para despedidas. Mãe, o café está pronto ou não? A voz de Carolina cortou as minhas memórias como uma faca. Já vai, filha, respondi, apressando o passo. Ela surgiu à porta, ainda em roupão, os olhos fixos no telemóvel. O Marcelo também quer ovos, e não te esqueças de passar as camisas dele. Tem uma entrevista amanhã. Uma entrevista? Quantas entrevistas já não tinham acontecido? O Marcelo estava desempregado desde antes da morte do Roberto, e cada semana trazia uma nova promessa que se desfazia no ar. Claro, filha. Ela finalmente ergueu o olhar e vi aquela expressão que eu aprendera a temer, uma mistura de impaciência e desdém. E olha, mãe, para a semana o Marcelo precisa de R$ 300 para renovar a carta de condução. Podes deixar o dinheiro separado? R$ 300. Havia sempre algo. Na semana passada, 400 para o carro. Antes disso, 600 para um curso online. E eu, com os meus remédios para a tensão e para a diabetes, a ter de escolher qual comprar, porque o dinheiro nunca chegava para os dois. Está bem, Carol. Vejo o que posso fazer. Não é ver o que podes fazer, mãe. A tua filha está a pedir. Não nos queres ajudar? Aquela pergunta. Sempre a mesma, um anzol cravado no meu coração. Claro que quero, filha. Desculpa, eu separo o dinheiro. Satisfeita, ela voltou a sua atenção para o telemóvel e desapareceu. Sem um obrigada, sem um bom dia, sem nada. Levei a bandeja para almoçá-la.
Estavam ambos refastelados no sofá novo de cabedal, aquele que aparecera há 6 meses. Compramos a prestações, mãe, dissera ela. Mas eu nunca os vi pagar prestação alguma. Marcelo, de calções e t-shirt, tinha os pés descalços sobre a mesa de centro que o Roberto fizera com as próprias mãos. Finalmente, resmungou ele, sem sequer me olhar, enquanto eu pousava a bandeja. Cozinhar, Marcelo? Tu, que em 3 anos nunca lavaste um copo? Pensei, mas calei-me. Eu calava-me sempre. Preciso que lave o meu equipamento do ginásio também, dona Rita, continuou ele, ainda sem me olhar. Dona Rita. Chamava-me assim, como se eu fosse a empregada. E cuidado com as calças de fato de treino cinzentas. São caras. Tudo era caro para eles. Roupas, aparelhos, jantares fora, mas nunca sobrava dinheiro para ajudar a pagar a conta da luz, que duplicara desde que eles se tinham mudado. Voltei para a cozinha e comecei a lavar a louça deles, as minhas mãos ásperas e gretadas. Há meses que não comprava creme. Um luxo desnecessário, dizia a mim mesma. Tinha de poupar. Mas poupar para quê? Para quem? Fui para a lavandaria. 3 máquinas cheias, como sempre. Carolina mudava de roupa 3 vezes por dia. Marcelo não usava nada 2 vezes. Ao separar as peças, os meus dedos tocaram numa camisa de seda dela, de um azul petróleo lindíssimo. A etiqueta ainda estava lá. Por instinto, olhei o preço. R$ 890. O meu coração falhou uma batida. Quase um quinto da minha pensão numa única camisa. Olhei para a pilha de roupa. Quantas outras peças ali ainda teriam etiqueta? Mãe? A voz dela veio da sala. Podes trazer mais café? Larguei a camisa e fui. Eu ia sempre. Eu servia sempre. Tinha sido assim desde que eles vieram morar para cá, 3 meses depois do funeral. Mãe, não podes ficar sozinha nesta casa enorme, dissera Carolina, com lágrimas nos olhos. Nós cuidamos de ti. Cuidar de mim? Que piada amarga. Eles não vieram cuidar de mim. Vieram ocupar a minha casa, gastar o meu dinheiro e transformar-me numa serva. E eu deixei. Estava sozinha. A casa ecoava com a ausência do Roberto e eu tinha a esperança tola de que a minha filha me daria algum conforto. Como eu estava enganada. Depois de lhes levar o café, sentei-me na cadeira velha da lavandaria, a mesma onde o Roberto se sentava para me fazer companhia enquanto eu passava a ferro. Fechei os olhos. Rita, meu amor, tu trabalhas demais, dizia ele. Quando nos reformarmos, não vais fazer mais nada. Eu vou cuidar de ti. Vamos viajar, conhecer o mar. Descansar? Olhei para as minhas mãos, inchadas e calejadas. O Roberto ficaria furioso se visse isto. Com a sua mãe, ninguém falta com o respeito, dissera ele uma vez a Carolina, na adolescência. Ninguém. E agora, sem o meu defensor, era nisto que eu me tinha tornado. A máquina de lavar apitou, arrancando-me das minhas memórias. Fui estender a roupa. Lá fora, o sol de novembro brilhava. O tipo de dia que eu e o Roberto teríamos passado no quintal, que agora estava ao abandono. Enquanto estendia as calças do Marcelo, algo caiu do bolso. Um papel dobrado. Apanhei-o e maquinalmente abri-o. Era uma fatura de cartão de crédito, com o meu nome. Mas eu não tinha cartão de crédito. Cancelei o nosso quando o Roberto morreu. Foi a Carolina que insistiu. É para emergências, mãe. Fica em teu nome, mas eu guardo-o. Emergências? Os meus olhos percorreram a lista e o meu estômago revirou-se. Joalharia Vivara, R$ 3.600. Restaurante Fazano, 1.200. Loja Zara, 800. Apple Store, 4.500.
SPA, Essência, 1.800. A lista continuava, página após página, e no final, a vermelho, total, R$ 15.670. As minhas pernas fraquejaram. Tive de me apoiar no estendal. R$ 15.000, num só mês. E eu a tomar o meu remédio da tensão dia sim, dia não. As minhas mãos tremiam, segurando aquele papel de setembro. Mãe, onde estás? A voz de Carolina veio de dentro. Rapidamente, sequei as lágrimas e enfiei a fatura no bolso. Estou aqui, filha. Já vou. Eu e o Marcelo vamos sair. Temos um almoço. Só voltamos à noite. Deixa o jantar pronto, por favor. Eles iam almoçar fora, com o meu dinheiro. Está bem, filha, disse eu, com a voz rouca. Ouvi o carro a sair e depois silêncio. Fui para a cozinha e sentei-me à mesa onde eu e o Roberto tomamos o pequeno almoço durante 43 anos. Pousei a fatura à minha frente, forçando-me a ler cada item, cada valor absurdo. Luxo, excesso, desperdício. E eu, a usar a mesma roupa, a comer os restos deles, a falhar os meus remédios. Por quê? Porque é a tua filha, Rita, sussurrou uma voz dentro de mim. Mas o Roberto não acharia que família era isto. Levantei-me e fui ao meu quarto. Abri a gaveta dos documentos e encontrei os extratos bancários que o banco enviava e que eu nunca abria, porque a Carolina cuidava de tudo. Sentei-me na cama e rasguei o primeiro envelope. Outubro, entrada, 4.500, pensão. Saídas, transferência Carolina, 2.000. Levantamento, 1.200. Cartão de crédito, pagamento mínimo, 1.890. Contas, saldo, negativo. Abril de setembro, a mesma coisa. Agosto, julho, junho, mês após mês. Uma espiral de dívida. Voltei para a cozinha com os papéis. Com uma caneta e um caderno velho, comecei a fazer contas. A minha pensão, vezes 12 meses, vezes 3 anos. R$ 162.000. Foi o que entrou. Depois, comecei a somar o que via nos extratos, as transferências, os pagamentos do cartão, os levantamentos. Levei 1 hora. E o número final fez o chão desaparecer debaixo dos meus pés. R$ 180.000. O número dançou diante dos meus olhos, cruel e irrefutável. Em 3 anos, eles não apenas haviam consumido cada centavo da minha pensão, eles tinham gasto mais. Haviam me mergulhado em dívidas, usando o meu nome, a minha casa, a minha vida. E ali, sentada à minha mesa de cozinha, rodeada pelas provas da sua traição, eu soube que nada, nunca mais, voltaria a ser como antes. Provas concretas. A minha filha, a minha única filha, o bebé que carreguei no ventre, que amamentei, que criei com um amor que julgava infinito, estava a roubar-me. Não era ajuda, nem cuidado, nem família. Era roubo, puro e simples. E eu, na minha estupidez, tinha permitido. Mas acabou. Ecoou uma voz dentro de mim. Uma voz nova, que não chorava nem se lamentava. Era uma voz que ardia de raiva. Acabou. Contudo, o que descobri em seguida gelou-me o sangue ainda mais. Fiquei sentada àquela mesa durante horas, os papéis espalhados à minha frente como as provas de um crime. Um crime contra mim, cometido pela minha própria carne e sangue. O relógio na parede marcava 3 da tarde. Carolina e Marcelo tinham saído há quase 4 horas para aquele almoço com amigos. Um almoço pago com o meu dinheiro, obviamente. Peguei no meu telemóvel, um aparelho velho que mal funcionava, mas que eu teimava em manter, porque ainda dava. Não precisava de trocar.
Liguei para o banco. Banco Central. Boa tarde. Daqui, Fernanda. Como posso ajudar? Inspirei fundo, tentando encontrar firmeza onde só havia destroços. Olá, eu. Eu preciso de ajuda. Preciso de todos os extratos da minha conta dos últimos 3 anos. Certamente. Pode fornecer-me o seu número de contribuinte? Dei as informações. Respondi às perguntas de segurança. A minha voz tremia, mas forcei cada palavra a sair. Os extratos completos dos últimos 3 anos serão enviados por e-mail em até 48 horas, senhora Rita. Mais alguma coisa? E-mail? Eu nem me lembrava da palavra passe. Carolina tinha a alterado quando organizou o meu telemóvel. Na verdade, será que podem imprimir para eu ir buscar à agência? Sim, claro. Pode vir amanhã a partir das 10 da manhã, que já estarão prontos. Muito obrigada. Desliguei e fiquei a olhar para o telefone. Amanhã. Amanhã eu teria todas as provas, mas uma parte de mim não as queria ver. Uma parte de mim queria enfiar todos aqueles papéis de volta na gaveta, fingir que não tinha visto nada, voltar à rotina de lavar, cozinhar e servir. Porque ver significava aceitar. Aceitar significava agir. E agir significava o quê? Expulsar a minha filha? Confrontá-la? Ficar sozinha de novo? Sozinha de novo, repeti em voz baixa, como se já não o estivesse. Como se ter Carolina e Marcelo em casa fosse mais do que ser transformada numa criada sem salário. Quando foi a última vez que a Carolina me deu um abraço? Que me perguntou como eu estava? Se sentia falta do pai dela? Não me conseguia lembrar. Mas lembrava-me perfeitamente da última vez que ela pediu dinheiro. Tinha sido ontem. Guarde os papéis de volta no envelope e escondi-o no fundo da gaveta, debaixo de roupas velhas. Eles não podiam vê-lo. O resto da tarde arrastou-se num nevoeiro. Preparei o jantar, lasanha, o prato favorito de Marcelo, e esperei. A minha mente era uma tempestade, mas as minhas mãos moviam-se no piloto automático de uma vida inteira. Picar, cozinhar, temperar. Chegaram às 8h30 da noite. Ouvi risos na garagem. Risos altos, despreocupados. Que cheirinho bom! Carolina entrou na cozinha, o rosto corado, feliz. É lasanha? Ah, mãe, você é demais. Você é demais. A frase de sempre. A que ela usava sempre que queria alguma coisa. Está quase pronta. Respondi sem a encarar. Marcelo passou direto para a sala, ligando a televisão. Aquela televisão enorme, de 65 polegadas, que tinha aparecido misteriosamente há 2 meses. Servi o jantar. Eles comeram, a falar do almoço, dos amigos, de um possível negócio que o Marcelo estava quase a fechar. Sempre quase, sempre promessas, nunca nada concreto. Comia em silêncio, a comida a transformar-se em cinzas na minha boca. O meu estômago estava num nó. Mãe, está tudo bem? Carolina olhou para mim de repente, a franzir a testa. Você está esquisita. Estou só cansada, filha. Ah, voltou a concentrar-se no prato. É, você trabalha muito. Mas é bom, não é? Manter a mente ativa na sua idade. Na minha idade. Como se eu fosse uma múmia. Tinha 69 anos, não 90. Acabaram de comer e foram para a sala ver uma série qualquer. Lavei a louça sozinha, como sempre. Quando finalmente me deitei, passava das 11 da noite. Fiquei a olhar para o teto, a ouvir o som da televisão vindo da sala. Amanhã iria ao banco. Amanhã teria as provas completas. E depois? Depois o quê? Virei-me de lado e vi a fotografia do Roberto na mesinha de cabeceira.
Aquela foto antiga, ele a sorrir, com o braço à minha volta. Roberto, sussurrei na escuridão. Eu não sei o que fazer. Diz-me o que fazer. Mas, obviamente, ele não respondeu. Nunca mais responderia. Fechei os olhos e, eventualmente, o cansaço venceu-me. A manhã seguinte foi uma tortura. Acordei ainda mais cedo que o normal, às 5. O meu corpo estava tenso, a cabeça a latejar. Tinha dormido mal, com sonhos confusos sobre números, faturas, e o Roberto a olhar para mim, desapontado. Fiz o pequeno almoço mecanicamente. Carolina apareceu, mal-humorada. Mãe, acabou o pão? Ontem você não quis que eu comprasse, lembra-se? Disse que estava de dieta. Pois agora eu quero. Vá lá comprar. Eram 6 da manhã. A padaria ainda nem sequer estava aberta. A padaria só abre às 6h30, filha. E então? Espera que abra e vai. Eu. Eu tenho de sair mais tarde. Preciso de ir ao banco. Ao banco? Ela parou com a chávena de café a meio caminho da boca. Fazer o quê? Uns documentos. Nada de especial. Que documentos? O seu tom, antes indiferente, tornou-se afiado, desconfiado. Só uns extratos que pedi para organizar as minhas coisas. Organizar as suas coisas? Mas eu já organizo tudo para si, mãe. Não precisa de se preocupar com isso. Eu sei, filha, mas. Olhe, eu vou consigo então. A que horas vai? Maldição. Ela não podia ir comigo. Não é preciso, Carol. Sei que está ocupada. Eu resolvo isso num instante e volto. Não é incômodo nenhum, mãe. O seu sorriso era forçado. Vamos juntas. Estava claro que ela não me ia deixar ir sozinha. Tinha de pensar rápido. Na verdade, sabe que mais? Acho melhor deixar para outro dia. Não é urgente. Forcei um sorriso. Você tem razão. Não preciso de me preocupar com estas coisas. Você cuida tão bem de tudo. Ela relaxou visivelmente. Pois, pode deixar comigo. Tomou o café e voltou para o quarto. Esperei até ouvir a porta fechar-se e peguei no telemóvel. Enviei uma mensagem para o banco pelo WhatsApp. Bom dia. Não vou conseguir ir hoje buscar os extratos. É possível enviar por correio para a minha morada? A resposta chegou rapidamente. Bom dia, senhora Rita. Sim, podemos. Será enviado hoje via correio expresso. Deve chegar em 2 ou 3 dias úteis. 3 dias. Tinha de esperar 3 dias. 3 dias a fingir que estava tudo normal. 3 dias a conviver com as pessoas que me estavam a roubar. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Mantive a rotina: acordar cedo, fazer o café, limpar, cozinhar, lavar, servir. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Cada vez que a Carolina pedia dinheiro, e pediu 3 vezes naquela semana, eu sentia uma revolta a crescer no peito. Mas controlava-me, sorria e dizia: Claro, filha, e dava-lhe o dinheiro. Cada vez que o Marcelo gritava do sofá a pedir isto ou aquilo, eu tinha de morder a língua para não gritar de volta. Observava tudo com novos olhos. A forma como tratavam a minha casa, como se fosse um hotel. A forma como falavam comigo, como se eu fosse a empregada. A forma como gastavam e gastavam, sem qualquer preocupação, enquanto eu usava as mesmas calças com o fecho partido, porque não tinha dinheiro para comprar umas novas. No quarto dia, a campainha tocou. Mãe, é uma encomenda para si, gritou a Carolina da sala. O meu coração disparou, martelando contra as costelas. Larguei o que estava a fazer e fui até a porta. O envelope era grande, grosso. Consegui tirá-lo das mãos do carteiro antes que a Carolina o visse bem. O que é isso?
Perguntou ela, curiosa. Ah, uns documentos da reforma. Nada demais. Apertei o envelope contra o peito. Documentos da reforma? Deixe-me ver. Não é preciso, filha. São coisas chatas. Papéis de renovação. Eu resolvo. Subi para o quarto antes que ela pudesse insistir. Fechei a porta e sentei-me na cama, com as mãos a tremer. Respirei fundo 3 vezes e abri o envelope. Lá dentro havia um maço grosso de papéis. Cada página era um mês. 36 páginas. 3 anos de história bancária. Comecei a ler, e era muito pior do que eu imaginava. Não eram apenas os gastos absurdos, as transferências obscenas. Eram os levantamentos em dinheiro, levantamentos que eu não sabia que existiam. Quase todos os meses, alguém, provavelmente o Marcelo, levantava todo o dinheiro que sobrava na minha conta. Às vezes 500, às vezes 1.000, às vezes até 2.000 reais. Eram as compras online que eu nunca fizera, em sites de luxo, de produtos importados, de eletrônica. Eram os pagamentos a prestações de coisas que eu nunca vira. Um frigorífico novo na cozinha, um ar-condicionado que tinham instalado no quarto deles porque o Marcelo não consegue dormir com calor. Tudo no meu cartão de crédito. Tudo em meu nome. Tudo a ser pago com a minha reforma. Ou melhor, a não ser pago. Porque eles faziam apenas o pagamento mínimo e a dívida só crescia. Na última página, o golpe final. O saldo atual da minha conta, R$ 3.780. E a dívida total do cartão de crédito, R$ 45.670. R$ 45.000 de dívida. A folha caiu-me da mão. Senti como se alguém me tivesse dado um soco no estômago. Levantei-me, cambaleei até a casa de banho e vomitei. Quando voltei para o quarto, limpei a boca com a mão trêmula e olhei para os papéis espalhados na cama. 3 anos. R$ 180.000 gastos. 45.000 de dívida. E eu, a idiota, a pensar que estava a ajudar a família, que era normal, que era assim que as famílias funcionavam. Olhei para a fotografia do Roberto e, nesse instante, algo dentro de mim partiu-se. Mas não se partiu em tristeza. Partiu-se em fúria. Uma fúria fria, calculada, afiada como vidro. Não, disse em voz alta. Não. Chega. Chega de ser um capacho. Chega de ser usada. Chega de os deixar roubar-me, humilhar-me, transformar-me em nada. O Roberto não teria permitido isto, e eu não ia permitir mais. Peguei no telemóvel, as mãos agora firmes, e pesquisei. Como retomar o controlo de uma conta bancária. Li muito. Li sobre os direitos dos idosos, sobre abuso financeiro, sobre como apresentar queixa na polícia. Mas uma parte de mim ainda hesitava. Era a minha filha, o meu sangue. Podia eu chamar a polícia à minha própria filha? Então, pesquisei outra coisa. Como alterar dados bancários sem outra pessoa saber. E foi como se uma luz se acendesse. Não precisava da polícia, nem de um confronto. Pelo menos, não ainda. Primeiro, tinha de cortar o fluxo de dinheiro. Limpei o histórico do telemóvel. Tinha aprendido a ser cuidadosa. Guardei todos os extratos dentro de uma fronha velha, no fundo do armário, onde a Carolina nunca mexeria. Desci as escadas com um plano formado na cabeça. Carolina e Marcelo estavam na sala, como sempre. Netflix na televisão, cerveja na mão, cerveja que eu tinha comprado com o meu dinheiro. Mãe, amanhã vamos precisar de dinheiro para o supermercado, disse a Carolina, sem tirar os olhos do ecrã. Acho que R$ 600 chegam. R$ 600 para o supermercado, quando eu sabia que metade disso seria para bebidas e porcarias para eles. Está bem, filha, respondi, docemente. Ela sorriu, satisfeita, no controlo. Mas o que ela não sabia
era que aquele seria o último dinheiro meu que eles veriam, porque no dia seguinte eu ia começar a minha vingança. Na manhã seguinte, acordei com um propósito que não sentia há 3 anos. Fiz o pequeno almoço como sempre, mas a minha mente estava noutro lugar, a planear, a calcular. Pesquisei no telemóvel a agência bancária mais próxima que não fosse a minha habitual. Não podia correr o risco de encontrar alguém que conhecesse a Carolina. Encontrei uma a cerca de 3 quilômetros de distância. Mais longe, mais necessário. Esperei que a Carolina e o Marcelo saíssem. Tinham um compromisso qualquer no centro comercial. Ou seja, iam gastar mais dinheiro. Então, arranjei-me. Vesti a minha melhor roupa, ainda que gasta. Pentei o cabelo. Passei um batom velho que encontrei no fundo da mala. Olhei-me ao espelho. A mulher que me encarava tinha 69 anos, mas o peso do mundo parecia tê-la envelhecido para 80. Olheiras profundas, rugas acentuadas pela preocupação, cabelos brancos mal cuidados. Quando é que eu tinha deixado de cuidar de mim? Depois, disse ao meu reflexo. Primeiro, resolves isto. Depois, cuidas de ti. Peguei em todos os documentos: identificação, número de contribuinte, comprovativo de morada, os extratos, e coloquei-os numa pasta. Chamei um Uber. Gastaria R$ 20, mas era um investimento necessário. A viagem foi tensa. Estava sempre a olhar para o telemóvel, com medo que a Carolina ligasse a perguntar onde eu estava. Mas ela não ligou. Claro que não. Ela nunca se importava onde eu estava, desde que o jantar estivesse pronto quando ela voltasse. A agência era pequena, com menos movimento. Perfeito. Entrei e fui direta ao balcão de atendimento. Bom dia. Preciso de falar com um gerente. A funcionária, uma moça jovem e simpática, sorriu. Claro, pode aguardar um momento? Sentei-me numa cadeira e segurei a pasta com força contra o peito. O meu coração estava acelerado. Ainda estava a tempo de desistir, de voltar para trás, de fingir que nada tinha acontecido. Mas depois, lembrei-me da dívida de R$ 45.000. Lembrei-me dos R$ 180.000 gastos. Lembrei-me de tomar os meus remédios dia sim, dia não, porque não tinha dinheiro para os comprar todos os meses. Não, eu não ia desistir. Senhora Rita, uma mulher, com cerca de 40 anos e vestida com um fato, chamou-me. Por aqui, por favor. Seguia até uma pequena sala. Ela fechou a porta e sentou-se atrás de uma secretária. Sou a Sandra, gerente desta agência. Como posso ajudar? Respirei fundo. Eu preciso de ajuda. Estão a roubar-me o dinheiro. Sandra inclinou-se para a frente, a sua expressão subitamente séria e preocupada. Pode me contar? A voz dela era suave. E eu contei. Contei tudo. A história começou a jorrar de mim como uma represa que se rompe. Desde o luto pela morte de Roberto até a chegada de Carolina e Marcelo, culminando no momento em que a primeira fatura suspeita caiu em minhas mãos. Espalhei sobre a mesa os extratos, as provas frias e cruas, os números que não mentiam. Sandra escutava em um silêncio absoluto, e a cada palavra minha, via seu rosto se transformar. A compaixão inicial deu lugar a uma seriedade cortante. Dona Rita, ela disse, com a voz firme, quando o meu relato finalmente cessou. O que a senhora está sofrendo tem um nome. É abuso financeiro contra idosos. E é crime. Crime. A palavra ecoou dentro de mim. Minha filha, cometendo um crime contra mim. Eu sei, sussurrei, a voz quase inaudível. Mas é a minha filha. Eu não posso envolver a polícia nisso. Eu entendo, Sandra respondeu, e sua compreensão era um alívio.
Ela pegou uma caneta. Então faremos o seguinte: primeiro, vamos proteger o seu dinheiro. Depois, a senhora decide o que fazer. Ela me explicou o plano, passo a passo. Abriríamos uma nova conta, um santuário financeiro apenas em meu nome. Ninguém, além de mim, teria acesso. Minha aposentadoria seria desviada para lá. Um novo cartão, um novo começo. O antigo seria cancelado, como um elo que se parte. E o cartão de crédito? Perguntei, a voz trêmula. O cartão está no seu nome. Eles não podem mais usá-lo. A senhora ficará com o único cartão. E vamos reduzir o limite ao mínimo, para evitar que a dívida cresça. Eles vão perceber? Vão saber que fui eu? Sandra fez uma pausa, me olhando nos olhos. Vão perceber quando o cartão não passar. E vão saber que foi a senhora quando o dinheiro não cair na conta antiga. Mas legalmente, dona Rita, esse dinheiro é seu. Esse direito é seu. Ela tinha razão. Era o meu dinheiro. O meu direito. A outra coisa, ela continuou, com cautela. Essa dívida de 45 mil, tecnicamente, é fraude. Eles usaram seu nome sem autorização. Podemos contestar, mas isso envolveria um processo, uma investigação. Não, interrompi, rápido demais. Não quero processo. Eu só quero. Eu quero o meu dinheiro de volta. Eu só quero que pare. Sandra assentiu, sem julgamento. Então, vamos começar. A senhora tem uma hora? Passei as 2 horas seguintes mergulhada em uma montanha de papéis, assinando documentos, criando senhas que só eu saberia. Foi exaustivo, mas a cada assinatura eu sentia o peso de uma corrente se partindo. No final, Sandra me entregou um cartão temporário. O definitivo chegará em 5 dias úteis na sua casa. Até lá, use este. E Dona Rita, ela segurou minha mão, e seu toque era quente e firme. A senhora fez a coisa certa. A senhora não merece ser tratada assim. Ninguém merece. Suas palavras foram um bálsamo. Uma parte de mim ainda se afogava em culpa, a velha sensação de que eu estava traindo minha própria filha. Mas a parte que passou 3 anos sendo humilhada e roubada, sabia que Sandra estava certa. Saí do banco com a pasta debaixo do braço e o novo cartão escondido no fundo da bolsa. No caminho de volta, dentro do Uber, fiquei olhando a cidade passar pela janela. Era um dia lindo, ensolarado, o tipo de dia que Roberto amava. Peguei o celular e abri a calculadora. A próxima aposentadoria cairia em 5 dias, dia 5 do mês. 5 dias. 5 dias até Carolina e Marcelo descobrirem que a fonte havia secado. 5 dias para eu me preparar para a tempestade. Quando cheguei em casa, eles ainda não haviam voltado. Guardei a pasta com os documentos novos no fundo do armário, dentro de uma fronha, junto com os extratos. Sentei na beirada da cama e olhei para minhas mãos. Elas tremiam. De medo? De adrenalina? De alívio? De tudo um pouco. Peguei o celular e, pela primeira vez em 3 anos, fiz algo só para mim. Pesquisei. Salão de beleza perto de mim. Se era para começar uma vida nova, que começasse por mim. Marquei um horário para o dia seguinte. Corte, tintura, manicure. Custaria R$ 150 do meu novo cartão, mas eu merecia. Os dias que se seguiram foram estranhos, suspensos no tempo. Eu caminhava pela casa sabendo da tempestade que se formava no horizonte, enquanto eles viviam na mais completa ignorância. Carolina notou que algo estava diferente. Mãe, você pintou o cabelo? Ela perguntou, com genuína surpresa, quando voltei do salão.
Pintei. Estava precisando. Ué, mas você disse que não tinha dinheiro para essas coisas? Achei um lugar mais barato. Menti suavemente. Ela deu de ombros, o interesse se esvaindo tão rápido quanto surgiu, e voltou a atenção para o celular. Marcelo nem sequer notou. Passei esses dias mantendo uma fachada de normalidade. Cozinhei, limpei, servi. Mas por dentro, eu era uma fortaleza me preparando para o cerco. Ensaiei mentalmente o que diria, como reagiria quando a explosão viesse. Porque ela viria, eu não tinha dúvidas. Comecei também a pesquisar meus direitos. Descobri que, como proprietária da casa, poderia pedir que se retirassem. Poderia cobrar aluguel. Descobri que abuso de idoso era crime, com pena de até 12 anos de prisão. Eu não queria que chegasse a esse ponto, mas saber que eu tinha essas armas me dava força. Na noite do dia 4, a véspera do pagamento, o sono não veio. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo os estalos e sussurros da casa. Roberto costumava dizer que a casa tinha alma, que falava com quem soubesse ouvir. O que você está me dizendo, minha casa? Sussurrei na escuridão. Que eu estou fazendo a coisa certa. E eu juro, senti uma onda de paz, como se as paredes que Roberto e eu erguemos juntos me dissessem: estou com você. Seja forte. O dia 5 amanheceu. Preparei o café da manhã com as mãos firmes, uma calma artificial. Carolina desceu para a cozinha, ainda de pijama. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Ela se sentou e tomou seu café em silêncio, os dedos deslizando pela tela do celular. Marcelo ainda dormia. Ele sempre dormia até tarde, a não ser que precisasse do meu dinheiro. Às 10 horas, ouvi o som familiar de uma notificação no celular de Carolina. Ela olhou, franziu a testa, olhou de novo. O que foi, filha? Minha voz soou controlada, quase indiferente. A aposentadoria da senhora não caiu na conta. Fingi surpresa. Não? Mas sempre cai no dia 5. Pois é, mas não caiu. Ela digitava freneticamente agora, provavelmente no aplicativo do banco. Que estranho, murmurei, virando-me de costas para lavar a louça, para que ela não visse meu rosto. Mãe, me dá seu celular. Para quê? Para ver se tem alguma mensagem do banco. Entreguei o aparelho. Eu havia apagado todas as mensagens na noite anterior. Ela vasculhou tudo, a frustração crescendo em seu rosto. Não tem nada. Vou ter que ligar para o banco. Talvez seja só um atraso, filha. Acontece. Nunca aconteceu antes. Ela rebateu, a irritação já colorindo sua voz. Levantou-se e foi para o quarto, certamente para acordar Marcelo. Minutos depois, ouvi vozes alteradas. O espetáculo estava para começar. Às 11 horas, Marcelo irrompeu na cozinha como um touro furioso. Dona Rita, a senhora sabe que a aposentadoria não caiu hoje? A Carolina me falou. Deve ser algum problema do banco. Problema do banco, uma ova? Ele bateu a mão no balcão, fazendo os copos tilintarem. Nunca atrasou. A senhora mexeu em alguma coisa? Eu o encarei. Realmente o encarei. Vi o homem de 42 anos que não trabalhava um dia sequer desde que o conheci. Vi o homem que gastava meu dinheiro em cerveja e apostas enquanto eu contava os centavos para a comida. Vi o homem que me tratava como uma empregada em minha própria casa. Não mexi em nada, Marcelo. Então por que não caiu? Não sei. Liga para o banco. Ele me fuzilou com o olhar, mas pegou o celular. Claro que o banco não lhe daria informação alguma. A conta era minha. Observei-o ficar cada vez mais nervoso ao telefone,
a frustração se transformando em raiva contida. Ele desligou com um baque. Não podem dar informação. Só para a titular da conta. Ele se virou para mim. A senhora vai ter que ligar. Tudo bem. Ligo depois do almoço. Depois do almoço? A gente precisa desse dinheiro agora. Para quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Ele piscou, pego de surpresa. Como assim? Para quê? Para as contas da casa. Que contas? A luz e a água eu já paguei semana passada. Outras contas, mercado, gasolina, essas coisas. Mercado cujas iguarias só eles comiam. Gasolina do carro que ele usava para passear. Depois do almoço eu ligo, repeti, virando-me para o fogão. Ele permaneceu ali, a respiração pesada, os punhos cerrados. Por um instante, pensei que ele faria algo. Mas Carolina apareceu e o puxou de volta para o quarto. Terminei de cozinhar com um pequeno sorriso nos lábios. O primeiro sorriso genuíno em 3 anos. À tarde, fingi que ligava para o banco. Fiquei trancada no quarto, com o celular no ouvido, encenando uma conversa. Sim, entendo. Ah, é isso? Está bem, obrigada. Quando desci, eles me esperavam na sala, os dois me encarando como predadores. E então? Carolina perguntou. Foi um erro no sistema. O dinheiro vai ser depositado amanhã. Amanhã? Marcelo explodiu. Amanhã não serve. Eu preciso ir ao mercado hoje. Marcelo, o dinheiro do banco não está na minha mão. Falei com uma paciência fingida. Se o sistema atrasou, atrasou. O que eu posso fazer? A senhora não tem dinheiro aí? Em espécie? Não. Era verdade. Eu nunca tinha dinheiro, porque eles pegavam tudo. Porra! Ele chutou o sofá. Que merda! Marcelo, calma. Carolina tentou intervir, mas ela também estava visivelmente tensa. Amanhã se resolve. Mas amanhã não resolveu. Nem o dia depois. Inventei uma desculpa atrás da outra. Manutenção no sistema, uma investigação de segurança. A cada dia que passava, eles ficavam mais desesperados, mais irritados, mais desconfiados. Foi no quarto dia que Marcelo perdeu o controle. Ele tentou usar o cartão de crédito, que ainda estava com eles, em um supermercado. Recusado. Ele voltou para casa como um furacão. Dona Rita! Seu grito veio do quintal, onde eu estendia roupas. Meu corpo inteiro enrijeceu. Ele surgiu na porta da cozinha, o rosto vermelho, uma veia saltada na testa. O cartão não funciona. Que cartão? O seu cartão, o de crédito, foi bloqueado. Bloqueado? Fingi confusão. Como assim? Bloqueado! Recusado! Não passa! Ele berrava agora. A senhora cancelou? Eu? Como eu cancelaria? É você quem anda com o cartão. Então, por que não está funcionando? Não sei, Marcelo. Talvez seja por causa da dívida. Deixei a palavra flutuar no ar. Uma dívida muito alta bloqueia o cartão. Ele ficou mudo por um segundo. Que. Que dívida? A dívida do cartão. Deve estar alta, não? Vocês usam bastante. Mas a senhora paga. Pago? Com que dinheiro, Marcelo? Minha aposentadoria mal cobre as contas. Ele me olhou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. A senhora sempre pagou. O mínimo, mas pagava. O pagamento mínimo só faz a dívida crescer, Marcelo. E ela cresceu. Quanto? Sua voz se tornou perigosamente baixa. Quanto o quê? Quanto tem de dívida? A última vez que vi, estava em uns 40 mil. Falei com naturalidade, voltando a pendurar uma toalha no varal. Silêncio absoluto.
Olhei para trás. Ele estava pálido, branco como papel. Qua 40.000? É, por aí. Deve ser por isso que o cartão bloqueou. Carolina apareceu na porta. Marcelo, o que está acontecendo? Sua mãe acabou de dizer que tem uma dívida de 40.000 no cartão de crédito. Carolina virou-se para mim. Mãe, isso não pode estar certo. Está. Querem ver os extratos? Pela primeira vez em 3 anos, eu vi medo nos olhos da minha filha. Extratos? Que extratos? Larguei as roupas e passei por eles, entrando em casa. Fui direto ao meu quarto. Peguei a pasta escondida e voltei. Joguei o maço grosso de papéis sobre a mesa da sala de jantar. Esses extratos. Eles se aproximaram devagar, como se os papéis fossem uma cobra pronta para dar o bote. Carolina pegou a primeira folha. Seus olhos correram pelos números e eu vi a cor abandonar seu rosto. Mãe, o que? São todos os gastos dos últimos 3 anos. Minha voz era calma, fria como gelo. Cada transferência, cada compra, cada saque. Marcelo pegou outro papel, depois outro. Isso, isso não pode ser. Pode, porque foram vocês que gastaram. Mas a senhora deixou? Ele gritou de repente. A senhora deixava a gente usar. Deixava? Minha voz se elevou pela primeira vez. Deixava? Vocês tomaram. Tomaram meu cartão, tomaram meu dinheiro, tomaram minha dignidade. A gente precisava, mãe. A voz de Carolina era um fio, e lágrimas brotaram em seus olhos. Lágrimas de remorso? De medo? Ou de raiva por ter sido descoberta? A gente estava sem dinheiro. O Marcelo desempregado. E daí? Olhei para ela, minha filha, meu bebê. E daí? Isso justifica gastar 180.000 reais em 3 anos? O número caiu na sala como uma bomba. Cento e... Carolina desabou em uma cadeira, como se as pernas tivessem perdido a força. Não, não pode ser tanto. É tanto. Podem conferir cada extrato, cada centavo. 180.000 reais do meu dinheiro. O dinheiro que eu trabalhei 42 anos para juntar. O dinheiro que era para a minha velhice, para os meus remédios, para a minha segurança. Peguei outro papel e joguei na frente deles. Sabem quanto tem na minha conta agora? Negativo. Sabem quanto vocês gastaram em restaurantes chiques enquanto eu comia as sobras? Mais de 50.000. Sabem quanto gastaram em roupas de marca enquanto eu usava a mesma calça com o zíper quebrado? 40.000. Cada número era uma facada. Eu via nos rostos deles. E sabem qual é a melhor parte? Continuei, a voz carregada com a dor de 3 anos. Quando eu descobri tudo isso, sabem qual foi a minha primeira reação? Não foi raiva, foi alívio. Alívio porque finalmente eu entendia. Finalmente fazia sentido porque o dinheiro nunca sobrava. Porque eu nunca podia comprar nada para mim. Porque vocês me tratavam como uma serviçal. Mãe, a gente nunca. Carolina começou. Nunca. O quê? Eu estava gritando agora, liberando tudo. Nunca me trataram mal. Nunca me usaram. Vocês me transformaram em uma empregada na minha própria casa. Na casa que eu e o pai de vocês compramos com o suor do nosso rosto. A gente só estava tentando sobreviver, trovejou Marcelo. Sobreviver? Eu ri. Um som amargo, sem humor algum. Joias de 3.000 reais são para sobreviver? Uma televisão de 8.000 é para sobreviver? Viagem para a praia é sobrevivência? Peguei a fatura específica que eu havia separado dias antes. Vejam este. A minha voz, antes trêmula, soava agora com a frieza do aço. Um extrato bancário deslizou pela mesa de madeira polida. Setembro. 15.000 reais.
incluindo, olhem só, um spa. A palavra saiu com um escárnio que eu não sabia possuir. Um spa. E eu a tomar o meu remédio da pressão dia sim, dia não, porque a caixa inteira era um luxo que eu, supostamente, não podia pagar. As lágrimas de Carolina começaram a cair, mas o meu coração permanecia uma pedra de gelo. Mas sabem qual é a pior parte? A minha voz baixou, transformando-se num sussurro cortante que encheu o silêncio da sala. Não foi o dinheiro. Nunca foi só pelo dinheiro. Foi o desrespeito. A forma como me anularam. Fizeram-me sentir invisível, inútil, um fardo velho e esquecido na própria casa. E eu acreditei. Eu acreditei que era minha obrigação sacrificar cada pedaço de mim por vocês, porque são a minha família. Nós somos! Gritou Carolina, a voz embargada pelo choro. Somos a sua família. Família não rouba. As palavras saíram com o peso de uma sentença. Família não engana. Família não humilha. Um silêncio denso e desconfortável instalou-se na sala. Marcelo foi o primeiro a quebrar o gelo. Está bem, está bem. A senhora está zangada. Nós entendemos. Mas e agora? Onde está o dinheiro? Olhei para ele, um olhar que o mediu da cabeça aos pés. Que dinheiro? O da reforma. Onde está? Ah! Um sorriso sem alegria rasgou-me o rosto. Sobre isso, retirei do bolso o meu novo cartão. Um cartão que os seus olhos nunca tinham visto. Mudei de conta e alterei os dados para o depósito. A partir de agora, a minha reforma cai numa conta à qual só eu tenho acesso. Ficaram petrificados, congelados no tempo. A senhora. O quê? A voz de Carolina era pouco mais que um sopro. Retomei o controlo do meu dinheiro, como devia ter feito há 3 anos. Mas. Mas. Marcelo estava novamente vermelho, a cor da fúria a subir-lhe pelo pescoço. Como é que nós vamos viver? Isso, declarei, deixou de ser um problema meu. Claro que é seu problema. Ele deu um passo ameaçador na minha direção. Nós moramos aqui. Precisamos de dinheiro. Então arranjem um emprego, gritei de volta, sem recuar 1 milímetro. Como fazem as pessoas normais? Eu estou à procura. Há 3 anos? Há 3 anos que procuras e não encontras nada? Ou será que nem sequer procuras, porque é muito mais fácil gastar o dinheiro da velha idiota? Ele cerrou os punhos. Por um instante, pensei que me ia bater. Marcelo? Não! Carolina interpôs-se entre nós. Não compliques mais as coisas. Complicar? Ele virou-se para ela, incrédulo. Ela acabou de nos cortar o sustento. Como é que pode ficar pior? O dinheiro não é vosso, repeti, pausadamente, cada sílaba carregada de significado. Nunca foi. É meu. A senhora está aqui a fazer isto por vingança. Carolina olhou para mim, os olhos ainda a nadar em lágrimas. Para nos castigar. Não. Estou a fazer isto para sobreviver. Porque se isto continuasse, eu acabaria na rua. Porque vocês iriam gastar até ao último cêntimo e deixar-me-iam morrer sem remédios, sem comida, sem nada. Isso não é verdade. Nós íamos cuidar da senhora. Como? A minha voz ecoou na sala silenciosa. Como é que iam cuidar de mim, se nem de vocês próprios cuidam? Se dependem do meu dinheiro para absolutamente tudo? Nenhum deles respondeu. Finalmente, Marcelo quebrou o silêncio. Então é isto? A senhora vai deixar-nos desamparados? Desamparados? Vocês têm um teto, comida na mesa, tudo. A única coisa que já não têm é acesso ao meu dinheiro. Mas nós não podemos pagar a renda, protestou Carolina. Renda? Sim.
Nós moramos aqui? Pagamos renda? Olhei para a minha filha. Ela estava a falar a sério. Acreditava genuinamente que viver de graça na minha casa, às minhas custas, era um direito adquirido. Não, disse eu lentamente. Não pagam renda, mas deviam. Como é que vamos pagar renda sem dinheiro? Gritou Marcelo. Trabalhando, como eu fiz durante 42 anos. Ele fuzilou-me com um olhar de puro ódio. Eu devolvi o olhar sem medo. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha o poder. Eu tinha o controlo. E não ia abrir mão dele nunca mais. Mas o pior ainda estava para vir. E quando a Júlia apareceu à minha porta, tudo mudou. Nos dias que se seguiram, a casa mergulhou num silêncio tenso. Carolina e Marcelo mal me dirigiam a palavra, e eu a eles. Cruzávamo-nos nos corredores como fantasmas assombrando a mesma casa. Continuei a cozinhar, mas apenas o essencial: arroz, feijão, ovos. Acabaram-se as lasanhas, acabaram-se os pratos caros. Quando Marcelo se queixou, a minha resposta foi simples: é o que o dinheiro permite. O meu dinheiro. A cada dia que passava, eu via o desespero a crescer nos olhos deles. Marcelo tentou vender o carro, apenas para descobrir que o crédito ainda não estava pago. Carolina tentou pedir dinheiro emprestado a amigas, mas aparentemente já tinha queimado todas as pontes. Estavam encurralados e sabiam-no. Eu, por outro lado, estava a renascer. Pela primeira vez em anos, fiz compras para mim. Comprei os meus remédios, a comida de que gostava, roupas novas. Nada de luxos, mas eram minhas. Voltei a sair. Reencontrei a Beatriz, a minha amiga e vizinha, de quem Carolina me tinha afastado com desculpas esfarrapadas. Rita! Beatriz abraçou-me assim que me viu à sua porta. Meu Deus, por onde tens andado? Há meses que não te vejo. Tenho andado ocupada. Ela olhou-me nos olhos e compreendeu tudo. Entra. Vamos tomar um café e contas-me tudo. E eu contei. Contei os 3 anos de abuso, o dinheiro, a descoberta, a minha decisão. Beatriz ouviu-me, segurando a minha mão, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Minha amiga, eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei isto. Ninguém imagina, respondi eu. É a nossa própria filha. Quem desconfiaria? E o que vais fazer agora? Não sei. E era verdade. Tinha recuperado o meu dinheiro, mas eles ainda viviam comigo, e a situação tornava-se mais insustentável a cada dia. Podes pô-los na rua. A casa é tua. Eu sei, Bia, mas é a minha filha. A tua filha, que te roubou. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Voltei para casa a remoer o conselho da Beatriz. Ela tinha razão. Mas como? Como se pede a própria filha para sair de casa? A resposta chegou de onde eu menos esperava. 2 dias depois, uma sexta-feira, a campainha tocou. Eram 3 da tarde. Fui abrir. Do outro lado, estava uma rapariga jovem, bonita, de uns 25 anos. Levei um segundo a reconhecê-la. A avó era a Júlia, a minha neta, a filha da Carolina, a menina que eu não via há quase 2 anos. Júlia! Abri os braços e ela atirou-se para eles, abraçando-me com uma força que me comoveu. Avó, tive tantas saudades, ela chorava. Por que é que desapareceste? Por que não ligavas? Puxei-a para dentro. A tua mãe não te contou? Disse-me que estavas doente, que não querias visitas. Júlia olhou para mim, confusa. Mas tu não pareces doente. Por que não estou? Ela franziu a testa. Então, por que? Nesse momento, Carolina desceu as escadas. Júlia, o que estás aqui a fazer?
Vim visitar a avó, respondeu Júlia, a voz com um tom de acusação. Já que tu nunca me deixas vir. Eu deixo sim. Tu é que estás sempre ocupada. Mentira. Júlia cruzou os braços. Sempre que digo que venho, inventas uma desculpa. Que a avó está a dormir, que foi ao médico, que não se sente bem. Carolina olhou de mim para a Júlia, em pânico. Júlia, não é uma boa altura. Não é uma boa altura para quê, mãe? Para ver a minha avó? Para descobrir por que mentiste durante 2 anos? Eu não menti. Mentiste, sim. A voz de Júlia subiu de tom. Encontrei a tia Beatriz na rua na semana passada. Ela disse-me que a avó está ótima, melhor do que nunca. Então, por que é que me disseste que ela estava doente? Silêncio. Carolina abriu a boca, mas não saíram palavras. Avó, Júlia virou-se para mim. Estás bem? Estiveste doente? Olhei para a minha neta, para os seus olhos cheios de preocupação. Olhei para o pânico no rosto de Carolina e decidi: chega de mentiras. Não, Júlia, eu não estive doente. A tua mãe mentiu. Avó, tentou interromper Carolina. Por quê? Perguntou Júlia. Respirei fundo. Porque ela não queria que tu descobrisses o que eles estavam a fazer. A fazer o quê? E então, com Carolina ali, petrificada, eu contei tudo. O dinheiro, os 3 anos de abuso, tudo. A expressão de Júlia transformava-se de horror em fúria. Mãe! Ela finalmente virou-se para Carolina. Diz-me que não é verdade. Carolina estava pálida como a parede. Júlia, tu não entendes. Diz-me que não é verdade. Foi. Foi por necessidade. Não tínhamos outra opção. Necessidade? A voz de Júlia era pura incredulidade. Tens fotos no Instagram com uma mala da Louis Vuitton. Publicaste uma viagem a Campos do Jordão no mês passado? Isso é necessidade? Júlia, tu és nova, não sabes como a vida é difícil. Eu trabalho, mãe. Eu sustento-me. Pago as minhas contas e nunca roubei ninguém. Marcelo apareceu no topo da escada. Que gritaria é esta? És tu. Júlia apontou-lhe o dedo. Foste tu que manipulaste a minha mãe para roubar a minha avó. Ninguém roubou ninguém. Não? Júlia pegou num dos extratos que ainda estavam sobre a mesa. 180 mil reais? Vocês gastaram 180 mil reais dela? Ela deu. Porque ela é idosa. Porque estava vulnerável. Porque confiava em vocês. Júlia chorava agora de raiva. Vocês sabem que isto é crime? Abuso de idosos? Tu não falas assim com a tua mãe. Marcelo desceu as escadas, ameaçador. E tu não te aproximas dela, disse Júlia, interpondo-se. Ou eu ligo para a polícia agora mesmo. Júlia, para com isso, implorou Carolina. É a tua família. Família? Júlia riu, um som amargo. Família não faz isto. Família não rouba. Ela virou-se para mim e pegou na minha mão. Avó, chamaste a polícia? Não. Por quê? Porque. Olhei para Carolina. Porque é a minha filha. E então? A voz de Júlia era firme. Ela é minha mãe, e mesmo assim, se fosse eu no teu lugar, chamaria a polícia. O que ela fez é errado. Júlia, por favor, começou Carolina. Não, mãe. Não peças por favor agora. Exploraste a avó. Usaste-a. Mentiste-me para que eu não descobrisse. Tu, a sua voz quebrou. Tu desiludiste-me. Aquelas palavras atingiram Carolina com mais força do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Júlia. Mas Júlia já se tinha virado para mim. Avó, tens onde ficar? Podes ir para minha casa.
Júlia, esta casa é minha, disse eu com firmeza. Eu não vou sair. Então eles têm de sair. Olhei para Carolina e Marcelo. Pareciam ter sido atingidos por um caminhão. Avó, continuou Júlia, tens de os pôr na rua. Tens de te proteger. Se não o fizeres, eles vão continuar a usar-te. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Júlia, por favor, não nos faças isto, choramingou Carolina. Não temos para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de roubarem a avó. Nós podemos mudar. Podemos pagar tudo de volta. Com que dinheiro? Desafiou Júlia. Nem emprego vocês têm. Nós arranjamos. Como arranjaram nos últimos 3 anos? Marcelo explodiu. Chega! Chega! Olhou para mim. Quer que a gente saia? Nós saímos. Mas a senhora nunca mais nos vai ver, ouviu? Nunca mais. Ótimo, respondeu Júlia por mim. É o melhor que pode acontecer. Júlia! Gritou Carolina. Mas a neta estava irredutível. E ver a minha neta, tão jovem, tão forte, tão determinada a proteger-me, deu-me a coragem de que precisava. Vocês têm até o final do mês, disse eu. A minha voz não tremeu. 30 dias para arrumarem as vossas coisas e saírem da minha casa. Avó. Ou, continuei, podem ficar. Mas vão pagar uma renda de R$ 2.400 por mês. Vão respeitar-me. E vão começar a pagar o que me devem. 2.400? Gritou Marcelo. Nós não temos esse dinheiro. Então sugiro que o arranjem. Ou que arranjem um sítio para morar. Isso é crueldade. Crueldade foi o que vocês fizeram comigo durante 3 anos, respondi. Isto é justiça. Olhei para Carolina, a minha filha, o meu bebê. Eu amo-te, Carolina. Sempre te vou amar. Mas não vou permitir que me destruas mais. Se queres continuar a fazer parte da minha vida, será nos meus termos, não nos teus. Ela soluçava. Tem até o dia 30 para decidir. Subi as escadas com Júlia a seguir-me. Entramos no meu quarto e fechei a porta. A minha neta abraçou-me com força. Avó, lamento tanto. Lamento não ter descoberto mais cedo. Lamento não ter estado aqui. A culpa não é tua, meu amor. Eles foram convincentes. Sentei-me na cama. E eu fui fraca. Não, avó. Não foste fraca. Estavas sozinha. Mas já não estou. Júlia segurou a minha mão. Estou aqui agora. E não vou deixar que eles te magoem nunca mais. Abracei a minha neta. Finalmente senti-me protegida. O prazo estava definido. 30 dias. E os dias que se seguiram foram uma guerra fria. Carolina e Marcelo mal saíam do quarto, e quando o faziam, os seus olhares eram uma mistura de raiva e medo. Júlia começou a visitar-me todos os dias, agindo como a minha guarda-costas pessoal. Não confio neles, avó, dizia ela. E tinha razão. Uma semana após o ultimato, Marcelo tentou a sua última cartada. Aproximou-se de mim com uma voz suave, perigosamente falsa. Dona Rita, não acha que está a exagerar um pouco? A exagerar? Sim. Está bem. Gastamos um pouco mais do que devíamos, mas está a tratar-nos como criminosos. Vocês são criminosos. O que fizeram é crime. Oh, pare com o drama. A senhora deu o dinheiro. Eu não dei. Vocês tiraram. É a mesma coisa. Não, não é, disse eu, olhando-o nos olhos. E você sabe disso. A nossa situação é clara. Comecei, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não temos como arcar com 2.000 de aluguel. Vocês precisam encontrar outro lugar para morar.
A pergunta dele veio carregada de um desafio velado. E se não sairmos? A ameaça pairava no ar, mas eu estava preparada. Se no dia 30 vocês ainda estiverem aqui, eu chamarei a polícia. Registrarei uma ocorrência por abuso de idoso e apropriação indébita. O rosto dele perdeu a cor, transformando-se numa máscara pálida de choque. A senhora não teria coragem? Ele sussurrou incrédulo. Não? Peguei o celular da mesa, a tela se acendendo como um farol na penumbra da nossa relação. Quer apostar? A Júlia já fez a pesquisa. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. O desespero tomou conta dele. Vai mandar a própria filha para a cadeia? Se for o único jeito, respondi. E pela primeira vez, eu sentia a verdade cortante em cada palavra. O olhar que ele me lançou era puro ódio. Ele se virou e saiu, batendo a porta com uma força que fez a casa inteira tremer. O calendário marcava dia 20. Faltavam apenas 10 dias. Foi quando Carolina, minha filha, finalmente me procurou. O peso das últimas semanas parecia ter lhe acrescentado uma década. O rosto estava abatido, os olhos fundos. Mãe, preciso falar com você, disse ela, encontrando-me na cozinha, onde eu preparava o almoço. Pois fale, respondi, sem parar o que fazia. O olhar dela desviou para a sala, onde Júlia estava. A sós. Meu olhar foi firme. Tudo o que tiver para me dizer pode ser dito na frente da sua filha. Carolina hesitou, o conflito visível em seu rosto, mas acabou se sentando à mesa. Mãe, eu sinto muito. Sua voz era um fio. Eu esperei, em silêncio. Eu sei que erramos, continuou ela, as palavras tropeçando. Mas começou de forma tão pequena, um real aqui, outro ali, e quando vimos, a situação já estava. Ela gesticulou, impotente, fora de controle. Minha resposta foi cirúrgica. 180 mil reais não é fora de controle. É roubo sistemático. As lágrimas que ela segurava começaram a cair. Eu sei, soluçou. Eu sei, mãe, e me arrependo tanto. Mas eu estava desesperada. O Marcelo desempregado, as contas se acumulando, eu sem conseguir trabalho. E a solução foi me usar como um caixa eletrônico? Não, não foi assim, ela se defendeu. Eu pensei que você ficaria feliz em ajudar. Você sempre nos ensinou que a família vem em primeiro lugar. Ajudar é uma coisa, Carolina. Ser explorada é outra completamente diferente. Agora eu sei a diferença, disse ela, enxugando o rosto. Mãe, por favor, nos dê mais tempo. Não temos para onde ir. Vocês tiveram 3 anos. Minha voz era fria, desprovida da compaixão que ela esperava. 3 anos para se organizar, economizar, planejar. Mas a escolha de vocês foi o luxo. Não era luxo, ela retrucou, a voz fraca. Era era para manter as aparências, para não parecermos fracassados. E funcionou? Questionei. Valeram a pena as aparências, enquanto roubavam a própria mãe? O silêncio dela foi a única resposta. Carol. O apelido de infância escapou dos meus lábios pela primeira vez em anos, carregado de uma dor antiga. Eu te amo, mas o que você fez? Me feriu de uma forma que não sei se terá conserto. Você traiu minha confiança. E o pior, você me fez duvidar de mim mesma, me fez sentir culpada por me importar. Não, mãe. Sim, interrompi. Cada vez que eu tentava questionar algo, você distorcia tudo. Dizia que eu não te amava, que eu não queria ajudar.
Você transformou o meu amor em uma arma contra mim. Ela soluçou, o corpo tremendo. Eu sei, eu sei, e eu sinto muito, tanto. Então prove, eu disse. Arranje um emprego. Pare de depender de mim. Construa a sua própria vida. Mas eu preciso de tempo para isso. Você teve 3 anos, e agora teve mais 30 dias. O prazo é o mesmo. Suspirei, sentindo o peso da decisão. Os termos não mudaram. Ou pagam o aluguel, ou saem. Mas nós não temos o dinheiro. Então vocês sabem o que precisam fazer. O desespero em seu rosto era palpável. Ela se levantou e saiu correndo da cozinha. Logo em seguida, Júlia entrou, os olhos preocupados. Vó, você está bem? Estou, respondi. E surpreendentemente, era verdade. A dor era imensa, mas sob ela havia uma nova força. Dia 28, 2 dias antes do fim do prazo. Um movimento incomum na casa quebrou a tensão. Caixas de papelão. Carolina e Marcelo estavam se preparando para partir. Uma pontada de dor atravessou meu peito. Apesar de tudo, era minha filha indo embora. Mas eu sabia que era o único caminho. Júlia permaneceu ao meu lado, um apoio silencioso, enquanto eles carregavam as caixas para o carro. O processo foi rápido, quase clínico. Haviam chegado há 3 anos apenas com as roupas do corpo, e era assim que estavam partindo. Todo o resto, a televisão de tela grande, o sofá de couro, os eletrônicos, fora comprado com o meu dinheiro. Tecnicamente, tudo me pertencia, mas eu não os queria. Podem levar, eu disse, a voz firme. Considerem um pagamento pelos anos em que fui empregada de vocês, sem salário. Marcelo não me dirigiu um único olhar. Apenas pegou os itens e os levou, o rosto uma máscara de ressentimento. Carolina era diferente. Cada caixa que ela carregava era um ritual doloroso. Ela caminhava alguns passos, parava, olhava para mim e continuava. Ao levar a última caixa, ela parou na soleira da porta, hesitando. Mãe? Sim. Eu. Ainda posso te ligar? Olhei para o rosto dela e por um instante vi a menina que carreguei no colo, que ensinei a andar e que jurei proteger do mundo. Pode, respondi, a voz mais suave. Mas, Carol? Sim? Só me ligue quando você tiver mudado de verdade, quando não precisar mais do meu dinheiro, quando aprender a me respeitar. Ela assentiu, as lágrimas rolando silenciosamente por seu rosto. Deu as costas e foi embora. Ouvi o motor do carro ligar, o som se distanciando até desaparecer. A casa mergulhou num silêncio profundo, e com o silêncio veio uma onda inesperada de alívio. Júlia me abraçou forte. Você fez o que era certo, vó. Eu sei, sussurrei, e eu realmente sabia. A paz, no entanto, durou pouco. 3 horas depois, a campainha tocou. Um som agudo que cortou o silêncio. Era Carolina, sozinha, o rosto vermelho e inchado pelo choro. Mãe, eu esqueci uma coisa. O quê? Preciso te dizer algo, sem o Marcelo por perto. Eu abri a porta. Júlia se posicionou perto de mim, protetora. Carolina entrou e se sentou no nosso velho sofá. O de couro se fora com eles. Então, sem rodeios, ela soltou a bomba. Eu terminei com o Marcelo. Fiquei sem reação. O quê? Acabou. Ela repetiu. Quando saímos daqui, fomos para a casa da mãe dele. E foi lá que tudo ficou claro. Eu o ouvi falando de você, mãe, com tanto ódio, tanto desprezo. E eu entendi.
Ele nunca te amou, ele nunca te respeitou. Para ele, você sempre foi apenas uma fonte de dinheiro. Ela enxugou novas lágrimas que surgiam. E o pior é que percebi que ele me transformou na mesma coisa. Antes de conhecê-lo, eu jamais faria isso com você. Jamais. Carol. Não, me deixa terminar, ela pediu. Ele me manipulou, mãe. Me convenceu de que era nosso direito usar você, que você nos devia isso. E eu, como uma idiota, acreditei. Era mais fácil do que admitir a verdade, que eu me casei com um parasita. Seu olhar encontrou o meu, cheio de uma nova e dolorosa determinação. Eu terminei tudo. Dei a ele metade das coisas que levamos e disse que quero o divórcio. E agora, vim aqui para te pedir algo. O quê? Perguntei, receosa. Me deixe, me deixe pagar o que eu te devo. Não quero voltar a morar aqui. Não é isso. Quero uma chance de consertar as coisas. Vou arrumar um emprego, qualquer um, e metade do meu salário será para te devolver cada centavo que tirei de você. Pode levar anos, eu sei, mas eu preciso fazer isso. Olhei para o rosto da minha filha. Via a sinceridade ali, mas via também o abismo de dor que anos de mentiras haviam cavado entre nós. E onde você vai morar? Vou alugar um quarto. A Júlia disse que me ajuda a procurar. Ela olhou para a filha, que confirmou com a cabeça. Vou recomeçar do zero, como eu deveria ter feito há 3 anos, em vez de sugar a sua vida. Carol, são R$ 180.000. Isso pode levar uma vida inteira. Eu sei. Talvez 20 anos. Talvez eu nunca consiga quitar tudo. Mas eu preciso tentar. Porque é o certo a fazer. E porque eu preciso provar, para você e para mim mesma, que eu sou melhor do que a pessoa em que me transformei. Um longo silêncio se instalou na sala. Júlia me olhou, deixando a decisão em minhas mãos. Vó, o que você decidir, eu apoio. E então eu olhei para Carolina, minha filha, a pessoa que me causou a maior dor da minha vida, que me usou, me roubou, me humilhou, mas que, apesar de tudo, ainda era a minha menina. Tudo bem, eu disse, por fim, mas com condições. Qualquer uma, ela respondeu sem hesitar. Primeiro, você vai morar sozinha, não vai voltar para cá. Visitas, apenas com aviso. Segundo, você vai fazer terapia. Isso não é negociável. E terceiro, você só começará a me pagar quando tiver um emprego estável e sua própria vida estiver segura. Não quero que viva na miséria para quitar essa dívida. Mãe, mas essas são as minhas condições. Ela assentiu, as lágrimas de alívio misturadas com as de arrependimento. Obrigada, mãe. Obrigada por essa chance. Não me agradeça ainda. Você terá que prová-la todos os dias. Eu vou. Eu prometo. Ela se levantou e, hesitante, se aproximou de mim. Eu abri meus braços, e pela primeira vez em 3 longos e dolorosos anos, eu abracei minha filha de verdade. Se você, ou alguém que você conhece, está enfrentando uma situação de abuso, seja ele financeiro, emocional ou físico, por favor, não hesite em procurar ajuda. Diz que 190 em caso de emergência ou 180 para a Central de Atendimento à Mulher e Direitos Humanos. Lembre-se, abuso contra a pessoa idosa é crime, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão. Você não está sozinho. Você merece respeito e dignidade. Se esta história ressoou com você, compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos de superação e busca por justiça.